Nosso texto de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 1. Por favor, abra sua Bíblia. Você que está participando de casa, eu já dei essas orientações algumas vezes, mas faz tempo que eu não dou, então vou repetir. Como participar de um culto online, né? Primeiro, você lembre que é um culto. É algo que deve ser feito com reverência. Você não está assistindo um filme, você não está assistindo uma série, um programa de televisão, de internet, você está participando de um culto. Você não está simplesmente assistindo. Espero eu que não. Espero que você não esteja só assistindo. Espero que você esteja envolvido, que você esteja participando, que você esteja orando nos momentos de oração, que você esteja cantando nos momentos de cânticos, que você tenha a sua Bíblia e acompanhe na sua Bíblia a respeito do que Deus vai nos falar agora, vai nos ensinar agora. Ou seja, você esteja ativo, envolvido, participando desse culto. Então, mesmo da sua casa, faça com envolvimento, faça com dedicação a Deus, com reverência a Deus, tá bom? Primeira, ou melhor, 2 Coríntios, né? Eu falei primeiro, 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas próprias forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Queridos, o texto aqui narrado pelo apóstolo Paulo, em sua carta à igreja que ficava na cidade de Corinto, fala da situação pela qual ele vivia, pelos sofrimentos que ele passava, o qual ele diz aqui mesmo que foi além das forças dele. E quando você lê a história do apóstolo Paulo, você vai perceber quantas angústias, quantas perseguições, quantos sofrimentos, quanta dor e privação aquele homem passou por amor de Jesus, por amor do Evangelho. E então ele escreve a essa amada igreja de Corinto, e ali ele mostra como que eles devem se portar diante daquilo. E nós também estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, onde temos visto a dor, o lamento, o sofrimento e perdas das pessoas ao nosso lado.
Antes nós ouvíamos falar de pessoas sofrendo mais longe, morrendo por conta da pandemia mais longe, e agora nós já ouvimos aqui bem perto, entre nossos parentes, entre nossos amigos e muitas vezes entre a nossa própria família. Então, é um tempo complicado, onde muitos têm buscado força, consolo, ajuda em muitas situações. Aonde colocaremos a nossa esperança? De onde virá o nosso socorro? Então, esse texto vai falar bem a respeito de consolação. O consolo, o amparo, o sustento que Deus nos concede. Veja que ele inicia dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Ele inicia louvando, bendizendo, exaltando a Deus. Ele se refere a Deus como sendo Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. Ao se referir a Deus como Pai de misericórdias, ele fala daquele de onde procede todo ato misericordioso, todo ato de socorro, todo ato que vem de encontro àquele que está numa situação de miséria e então carece que alguém tenha misericórdia dele. Ele chama a Deus de toda a consolação, ou seja, todo ato de consolo vem da parte, então, de Deus. Então, toda misericórdia, todo consolo procede de Deus, queridos. O nosso socorro só pode vir do Senhor. A nossa força, o nosso amparo só pode vir do Senhor. Por isso, bendito seja o nosso Senhor. Verso de número 4, é Ele que nos consola, ou melhor, que nos conforta, e em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar. Agora sim. Aí nós entramos numa outra esfera disso, porque diz que é o Senhor, é Ele que nos conforta. Ou seja, é o Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de toda misericórdia, o Deus de toda consolação. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. E Ele faz isso com um objetivo específico: para podermos consolar outras pessoas. Deus te chamou, Deus te salvou, Deus tem te sustentado, Deus tem te consolado, Deus tem agido na sua vida para usar você como instrumento dele para fazer a mesma coisa em outras pessoas. Ou você acha que é só você que tem problema? É só você que sofre? Na verdade, queridos, tem tanta gente sofrendo. Tem tanta gente sofrendo. Às vezes eu olho para a minha vida e fico constrangido. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. E às vezes eu olho assim e falo: Senhor, esses dias eu fui fazer a minha refeição e falei assim: Senhor, quantas pessoas não têm um alimento nesse momento? Sabe, então, o texto diz que o Senhor faz tudo isso por nós, nos conforta em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia,
com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. Interessante esse termo, porque ele diz que nós fomos contemplados. Essa palavra na nossa língua dá a ideia de um sorteio, de algo que não era para todos, mas só alguns. Então, alguns foram contemplados com aquele benefício, ao passo que outros não. E na nossa relação com Deus é dessa forma, porque Deus escolheu você e não escolheu outros, mas Ele escolheu você, chamou você, para que você seja instrumento de bênção na vida de outros. O desejo de Deus é que todos possam ser abençoados, é que todos possam ser consolados, é que todos possam ter acesso às bênçãos que Ele tem para ministrar, a sua proteção, a sua misericórdia, a sua consolação, o seu cuidado, o seu amparo. Então veja que Ele nos chama, nos capacita e nos põe para consolar outras pessoas. A pergunta é: você tem sido abençoado por Deus? Ao olhar sua história de vida, desde quando o Senhor te chamou, quantas bênçãos Deus já te concedeu? Quantas bênçãos? Veja quantas são recebidas da divina mão, com a mesma bênção, com a mesma consolação de Deus que você foi contemplado por Ele, você deve passar. De graça recebeste, de graça dai. O problema é que muitas vezes nós queremos só receber, nós somos bons para buscar a Deus quando estamos precisando da bênção dEle. Mas quando estamos tudo bem, nós temos dificuldade em retribuir aquilo ao próximo. Veja, o verso de número 5 prossegue dizendo: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Entenda o que o texto está explicando. Os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor. Que sofrimentos de Cristo está se referindo? Ao sacrifício dele, à morte vicária dele. Jesus veio a esse mundo, foi morto, crucificado, pregado naquela cruz, e o seu sangue derramado ali, para que Ele, pelo seu sacrifício, fizesse expiação pelo nosso pecado. Então, foi uma morte substitutiva. Ele morreu por nós, morreu em nosso lugar, e agora, por conta disso, somos perdoados, somos salvos. Então, os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a seu favor, meu irmão, minha irmã. Você consegue perceber essa grande medida que aqui é dita? O grande sacrifício, quando o apóstolo João diz: olha, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Essa grande medida, esse ato grandioso, sublime de Deus ao seu favor, você reconhece, você admite que foi algo muito grandioso? Aí o texto diz o seguinte: assim também, ou seja, da mesma forma, a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Transbordar é algo que extrapola. É quando a bênção de Deus enche o seu coração e você não consegue reter mais aquilo transborda. E quando transborda, atinge as pessoas que estão ao lado.
É quando você está, por exemplo, cheio da palavra de Deus, que você começa a falar dela para outras pessoas. Quando você lê um texto, ouve um texto como esse e fala: poxa vida, que texto legal, que palavra abençoada. E aí você pega e passa isso para outras pessoas. Olha, eu ouvi essa pregação nesse texto e eu queria compartilhar com você. Você transbordou aquilo, transbordou a graça, transbordou aquilo que Deus te concedeu para outras pessoas. É quando você está sofrendo e vem alguém e ora por você e você é abençoado por Deus ali mediante a oração daquela pessoa e depois você encontra com outro e retribui e fala: eu gostaria de orar por você. Você transbordou aquilo. É quando você percebe que o Senhor te deu condições de ter algo e você compartilha aquilo com alguém que não tem condições. Você está transbordando. Então diz que Deus nos concedeu em grande medida e que nós, da mesma forma, essa grande medida não pode ficar retida, acumulada, estancada em nós. Nós devemos compartilhar. Nós devemos transbordar. Nós devemos ser misericordiosos também. Sabe, as pessoas estão carentes de Deus, as pessoas estão carentes de oração, as pessoas estão carentes de consolo, de uma palavra amiga. Sabe, não gaste o seu tempo, não gaste sua saliva falando de problemas, falando mal da economia, falando mal de políticos, falando mal disso ou daquilo. Gaste o seu tempo, gaste a sua saliva, o seu discurso falando de Deus para as pessoas. Transborde coisas boas, palavras edificantes, palavras de fé, palavras de consolo, e não palavras de desânimo, palavras de tristeza, palavras de ódio. Seja uma pessoa que reflete a graça, a misericórdia, o consolo, o amor de Deus para as demais pessoas. Já tem gente demais triste por aí, já tem gente demais brava por aí, já tem gente demais corrupta por aí, desesperada por aí, maldosa por aí. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes, meu irmão, minha irmã. Verso 6, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Sabe, queridos, tudo que nós passamos de lutas e provações, devemos nós enxergar como uma missão de Deus para nós. Enxergar como sendo a vontade de Deus para nós. Se lutas e provações passarmos, se for para a glória do Senhor, amém. Glórias a Deus. Quer seja na tribulação, quer seja no conforto, quer seja na riqueza ou na pobreza, de todo jeito, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Que tudo seja com paciência, seja com fé, seja com esperança. Verso de número 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. O apóstolo Paulo falando a respeito daqueles irmãos da igreja de Corinto. Veja a confiança que esse pastor tem na sua igreja,
Ele diz: olha, a nossa esperança a respeito de vocês está firme. Eu sei que vocês são participantes dos sofrimentos, então vocês saberão também ser da consolação. Ou seja, eles colaboraram com o apóstolo Paulo nos sofrimentos dele, se mostraram ativos. Agora ele está falando também a respeito da consolação, nesse ato de transbordar, de enxergarem a missão deles representativa de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a luz para o mundo, nós somos sal e luz. Então é isso que ele tem chamado a atenção deles aqui. Verso 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Como eu disse lá no início, ele passou por grandes provações. E isso nos faz pensar. Às vezes a gente é muito fraco. Ao menor sinal de dificuldade, nós já fraquejamos. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, não entregue os pontos, não desista, ainda que você possa olhar e dizer assim: olha, eu estou fraco. Lembre-se da Bíblia, lembre-se da história do apóstolo Paulo. Ele diz que a tribulação que veio sobre ele foi acima da sua força, chegou a desesperar da própria vida, mas o Senhor em tudo ia fortalecendo ele. E me faz recordar quando ele vai falar aqui mais à frente, quando ele ora ao Senhor e o Senhor fala assim: olha, a minha graça te basta. Essa foi a resposta de Deus para ele. E nós precisamos aprender sobre isso. Eu ministrei uma série de estudos inteiro, 4 estudos bíblicos em cima desse texto. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ainda que você possa pensar assim: está muito difícil, está ao extremo, a graça do Senhor te sustenta. A graça do Senhor é suficiente. E em meio a tudo isso, lembre-se, meu irmão, minha irmã, a sua missão não parou. Você continua sendo um embaixador de Cristo. Você continua com a possibilidade de transbordar graça e misericórdia de Cristo para as pessoas ao seu lado. Eu já ouvi tantas histórias de pessoas que estavam internadas num hospital, numa situação bem difícil, e ali naquele leito de enfermidade, ele começou a falar de Jesus para as pessoas que ele podia ali. Nunca pare de falar do Senhor. Nunca pare de ser fonte de bênção. Lembre-se do seu chamado. Lembre-se daquilo que Deus fez por você. E lembre-se do seu destino eterno, daquilo que Deus tem eternamente preparado para você. Verso de número 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ora, observe, não confiemos em nós e sim em Deus. Esse é um mal da geração que vivemos. Muitas pessoas em si mesmadas, muitas pessoas que se acham, muitas pessoas que ficam se vangloriando. É uma geração que tem posto a sua confiança em tantas coisas, menos em Deus.
eu ainda quero falar sobre algo que tem me perturbado. Tem saído alguns comentários, alguns artigos a respeito do nosso futuro em meio a essa pandemia, e muitos lançando o slogan: a ciência nos salvará. Sabe, queridos, muitos colocando a sua esperança no surgimento de uma vacina ou de coisa semelhante que irá ser produzida para nos livrar de tudo isso. Veja, não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos, ou seja, no Deus que faz milagres, no Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte, no Deus único, eterno e soberano que tem poder sobre tudo e sobre todos. Coloquemos a nossa confiança exclusivamente nele. Aquilo que você colocar sua confiança, aquilo se torna o seu Deus. Se você confiar na ciência, a ciência se tornará seu Deus. Se você confiar no dinheiro, o dinheiro se tornará seu Deus. Se você confiar em você mesmo e na sua capacidade, você será o seu próprio Deus. Confiemos em Deus, o Senhor, Criador dos céus e a terra. Verso 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Veja, há aqui um apelo à questão da esperança, em quem temos esperado. A questão da esperança traz à tona a questão da fé. Ele diz assim: o qual nos livrou e livrará. Mas nós estamos esperando. É uma espera confiante. Isso é esperança. É acreditar. Mas veja, é diferente de afirmar, né, de tomar posse, de reivindicar, de declarar algo. Não, ele tem esperança, nós temos esperado, confiado no Senhor. E aí observa, o verso 11 coopera com esse pensamento e ainda acrescenta um outro elemento. Ele diz assim: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Sabe, queridos, o tema da oração me atrai bastante. Eu gosto muito de falar sobre oração. E é através da oração que nós buscamos a Deus, mantemos nosso relacionamento com Ele, falamos com Ele, ouvimos Ele falar conosco, a oração, leitura bíblica. Mas a oração é tão mais profundo. A oração traz para nós, revela a nossa dependência diante de Deus. Oramos porque dependemos dEle. Quem não depende não ora. Oramos porque cremos, oramos porque confiamos, oramos porque dependemos dEle. Só Ele para nos socorrer. Agora, esse texto aqui traz um outro aspecto tão bonito a respeito da oração, que é a cooperação dos irmãos entre si. Quando estamos passando por dificuldades, nós pedimos oração. É o que fizemos ainda há pouco. Pedimos oração por irmãos que estão enfermos. E ele diz aqui, ajudando-nos, vocês também nos ajudando com a oração de vocês a nosso favor. Sabe, irmãos que intercedem uns pelos outros, irmãos que se ajudam, irmãos que importam um com o outro, irmãos que clamam a Deus em favor um do outro. O texto arremata dizendo: para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. E eu quero dizer uma coisa para você.
Deus sempre agirá em favor da sua própria glória. Porque tudo o que fizermos deve ter essa finalidade, a glória de Deus. Porque a glória de Deus é santa, santa, santa. E qualquer coisa que fugir da glória de Deus terá resquícios de pecado, terá resquícios da vaidade e da ganância humana. Quando mirarmos as nossas atitudes na glória de Deus, então sim, teremos atitudes verdadeiramente santas. E ele então mostra aqui que a questão da oração em conjunta, da igreja, dos irmãos que oram uns em favor dos outros, isso trará glória ao Senhor, porque muitos serão edificados pelo testemunho, pela a gratificação que temos na participação no reino e na obra do Senhor. Então, queridos, oremos uns pelos outros, consolemos uns aos outros, ajudemo-nos mutuamente. Concluindo, Deus nos consola. Você que tem andado meio angustiado, Deus é o seu consolo, meu querido. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, escudo, amparo, socorro bem presente em todas as tribulações. À sombra do Onipotente descansarás. Sabe, achar o descanso no Senhor, achar o consolo no Senhor. Aqueles momentos que você está angustiado, triste, e você vai para a oração. Experimenta. Faz esse teste. Está triste, está angustiado, está difícil. Tenha um tempo bom de oração e você vai ver o consolo de Deus vindo como um bálsamo sobre a sua vida, renovando sua fé, sua confiança, sua vontade de viver, sua esperança em dias melhores. Deus vai agir, Deus consola. E a respeito de consolo, há uma verdade bíblica que não pode ser esquecida. Jesus, quando estava próximo à sua morte, os seus discípulos começam a entristecer-se, porque Jesus está falando assim, olha, eu vou embora, eles vão me matar, já está próxima a minha morte, eu não estarei mais com vocês. E eles começam a se entristecer e Jesus fala o seguinte, olha, não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês sozinhos, eu enviarei outro Consolador, e ele estará com vocês todos os dias. E então Jesus faz isso. Depois da sua morte e ascensão aos céus, ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, habita em nós. Nosso corpo é templo do Espírito. O Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, vive em nós, naqueles que são salvos por Jesus Cristo. Ele vive em nós, ele testifica conosco que somos filhos do Altíssimo. Ele chora, ele geme, ele ilumina, ele dá entendimento, ele convence do pecado, do juízo, da justiça. É ele quem nos capacita, é ele quem nos ensina, é ele quem revela as verdades de Deus para nós. O Consolador amado, o Espírito Santo, o selo da promessa está na nossa vida, está na sua vida, se você é uma pessoa transformada, convertida. Não existe consolo maior do que isso. O Deus presente em nós, na pessoa do Espírito Santo, querido. Segundo, Deus faz tudo isso em nós para podermos consolar outras pessoas. Consolar é algo muito importante. E para muitos pode ser o suficiente.
Você talvez já tenha ouvido notícias ou relatos de pessoas que foram curadas por uma oração. Você acredita nisso? Que quando você orar por um doente, ele pode ser curado? Você acredita? Eu já vi pessoas sendo curadas por um aconselhamento, por uma conversa, pelo conhecimento da verdade. Pessoas com traumas, com angústias, que às vezes são curadas porque alguém deu atenção, deu valor, se importou com elas. Como eu disse e repito, consolo é o que as pessoas estão mais precisando nessa hora. Pessoas atribuladas, pessoas angustiadas, pessoas com medo. Com medo. Pastor, eu também estou com medo. Certo. Confesso que eu também de vez em quando fico com um pouco de medo. Mas aí me lembro do Senhor. Me lembro que é Ele quem cuida. E aí a coragem, a intrepidez, a paz volta ao meu coração. E nós precisamos repassar isso a outros. Então, a mensagem de hoje para você é: transborde. Deus fez tudo o que fez na sua vida para que você seja instrumento de bênção, para levar paz, esperança para almas abatidas. Jesus nos usa para abençoar. Veja, não é apenas consolar, mas há tantas outras coisas que você pode fazer. O consolo é o mínimo. Talvez dar um telefonema, falar com alguém, procurar saber como que está a vida dela. Durante essa semana, ligue para algumas pessoas, converse, ore pelo telefone, fale com elas, se envolva. Seja você uma bênção na vida daqueles que estão sofrendo. Que Deus te abençoe, que Deus te use para abençoar outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos orar nesse instante por essa questão e também essa oração já vai ser a oração final. Já estamos no final do nosso culto. Eu peço a Deus que abençoe você, abençoe toda a sua família e lembrando de continuarmos orando pela nossa cidade, pelo nosso país. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado por tua palavra. Louvado seja o Senhor. Muito desafiador para nós, ó Deus, podermos, mesmo em meio à nossa dificuldade, sermos fonte de bênção para outras pessoas. Mas, ó Deus, nós cremos nisso e queremos glorificar o teu nome, ó Deus, cumprindo a nossa missão e ajudando aqueles que precisam. Dá a tua bênção, então, nos capacita, desperta cada um que ouvir essa mensagem, ó Deus, para que eles possam colocar isso em prática. Abençoa, ó Deus, a nossa igreja, abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa nação, tem misericórdia de nós. E, ó Deus, eu continuo te pedindo, ó Pai, que o Senhor glorifique o teu nome em meio a essa pandemia, que as pessoas possam ver a mão do Senhor e reconhecer que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, Pai. Glorifique o teu nome. Eis-nos aqui como igreja do Senhor. O Senhor nos desperte, nos use conforme a tua boa vontade.
Agora, ó Deus, olha por cada lar, por cada família, abençoa, proteja, livra-nos de todos os perigos deste mundo. Olha, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo e mais uma vez pedimos a tua bênção. Que assim seja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe você e sua família.